Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, Hamilton. Boa noite. Hamilton, iniciamos agora mais uma edição já tradicional. Essa é a 24ª edição do canal do Proletariado. Nossa, 24ª. Beleza. E hoje estou muito feliz porque, além de conversarmos com um poeta brasileiro do porte do Marcelo Bretas, ele nos deu a felicidade, a honra de convidar a Regina Correia, que é uma poeta recentemente premiada, com o Prêmio Clarice Lispector, lá em Portugal, e o Lopito Feijó, que é lá de Angola, que também acabou de lançar um livro, é um dos poetas mais conhecidos, de maior autoridade em Angola. Isso me deixa muito feliz. Beleza. E antes da gente começar o nosso programa, o Serviço de Informações do canal, o SIC, quer dar algumas informações importantes, principalmente para o pessoal que mora aqui em São Paulo. Amanhã, no Gente de Palavra, um sarau já bastante tradicional aqui em São Paulo, o Gente de Palavra paulistano, Rubi Jardim e eu vamos homenagear o Fabiano Fernandes Garcês. Quem estiver em São Paulo e gosta de poesia não deve perder esse sarau presencial, né, que acontece na última terça-feira de cada mês, lá na Patuscada, na rua Luiz Murat, 40, na Vila Mariana. Madalena, desculpa, eu sempre troco os nomes. E no dia 2 de setembro, a nossa querida poeta e amiga Paula Valéria Andrade vai estar lançando o seu novo livro, O Novo Novo, né? Na Livraria da Travessa, que fica na Rua dos Pinheiros 513, né? E onde ela vai fazer um sarau também, apresentando os poemas do novo livro dela, e a gente vai ter a presença do Guto Lacasse, o artista gráfico que fez toda a diagramação e as imagens do livro da Paula Valéria. Então, todos vocês estão convidados. Viu, César? Eu tive a honra de fazer o prefácio do livro, desse livro Ovo Novo, da Paula Valéria. Da Paula Valéria. Exatamente, tive a honra. É verdade. Pena que você está em Curitiba, não vai poder participar do lançamento. Pois né? Mas estou em alma. Estou em alma. Mas ela falou que eu vou te representar. O poema que você leria, eu vou ler. Tá ótimo. Mas você tem duas informações importantes sobre livros de poetas curitibanos, Hamilton. Quais são? Na verdade, são um poeta curitibano, paranaense, e outro que é paranaense, mas mora em Santa Catarina há 40 anos. Né? Então, já é tão catarinense quanto paranaense. Um deles é o Luiz Manfredini, né, com o livro, um dos livros dele, ele já lançou vários livros, muitos livros, chama-se Demônios de Marília H. Demônios de Marília H. Né? Um livro muito bem trabalhado, muito bem realizado, uma novela praticamente, não é um romance, é uma novela. E outro livro é de um outro escritor paranaense, que, aliás, vai ser entrevistado pelo Chicão Somavila, agora na sexta-feira próxima, sobre a obra dele. Já tem vários livros publicados também, que se chama Paulo Sabrito, né, com o livro Álbuns de Retratos. Um livro também muito bem trabalhado, os personagens, um texto limpo, texto moderno, muito, muito bonito. Eu deixo essas duas recomendações. Muito bom. Vamos instituir o SIC, né? Serviço de Informação do canal. E aí os poetas e escritores que quiserem divulgar o seu trabalho através da gente, é só mandar a imagem da foto do livro, algumas informações, e a gente, com o maior prazer, divulga. Tudo telegráfico, né? Porque não dá muito tempo, né? A gente tem pouco tempo. E, por falar nisso, vamos começar a conversar com o Marcelo para não judiar muito do Lopito e da Regina, porque eles estão a 4 horas de fuso horário de diferença. Lá já é madrugada, e aqui ainda é começo da noite. Então, o Marcelo Bretas é um jornalista, escritor, poeta, trabalhou como jornalista e editora, fez mais de 1000 publicações, mas vamos chamar o Marcelo para ele falar um pouco dele mesmo. Marcelo, boa noite. Obrigadíssimo por topar nossa aventura literária aqui, conversar com a gente sobre a sua obra no canal do Proletariado. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite a todos. Prazer imenso de estar aqui e estar cercado de 4 grandes, imensos poetas e que eu admiro muito: Hamilton,
César, Lopito e Regina, que logo mais vão estar se juntando a nós. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de participar desse programa. Marcelo, geralmente os nossos ouvintes, nossos espectadores, telespectadores, gostam de saber um pouco sobre a vida, as influências, etc., do autor convidado. A gente gostaria de saber quais foram os teus primeiros estímulos em casa, na escola. Nós sabemos que você teve uma tia Surian, né, que era uma grande declamadora, participou do TBC na época de ouro, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua formação inicial. Pode ser, claro. Eu queria só, se você me permitir, eu queria começar me apresentando, né? E me apresentando com um poema, que eu acho que é a melhor forma de eu poder me apresentar. Acho que nasci poeta, berrando poemas antes mesmo da fala, entre risos e lágrimas rimadas ao acaso. Mas logo virei ilha, parte desgarrada do mundo, mergulhado em cartilhas, decorando regras sem sentido, desaprendendo em caminhos suaves e réguas de mestres sem carinho. E a cada novo dia, outra poesia morria. Cresci na ciência e no mais completo silêncio. Lá fora, a ditadura cruel e voraz comia a alma e a voz. Eu berrava palavras de ordem entre risos e lágrimas, pelos que tombavam, mortos ou torturados. Entre balas e bombas, nos jornais clandestinos e também na faculdade, sufocado, eu me formei jornalista, analista entre vaidades e verdades. Ali, matei o que restava de poesia. No ideário do Diário em Revista, tudo técnico, em nome do lead e da notícia. Até que, décadas depois, em uma fria sala de UTI, matei também o tal jornalista. Renasci entre contos e romances, entre paredes brancas e seus cantos sem nuances. A poesia, aos poucos liberei. Se era apática, virou homeopática. Uma gota ao dia, em forma de poema. Pena fincada no fundo da pele, mesclada com romances entre crônicas e contos. Hoje, digo sem trelas, fodam-se as regras. Quero as palavras e as letras todas e soltas. Esses canalhas nunca tirarão aquilo que só me deu a idade. Liberdade. Legal. Bom, voltando, isso aí é um pouco a minha vida, o que foi a minha vida, esse caminho da minha vida. Agora, a história, respondendo a tua pergunta, na minha ligação com a poesia, ela foi muito... Eu nasci numa casa onde a gente ouvia poesia desde muito pequenininho. Essa tia, que era a tia Leia, que você se referiu, ela, em todos os eventos que tinha em casa, todos os eventos de família, ela era uma atriz, trabalhou muito tempo mesmo no TBC, atuando e declamando nos grandes eventos, grandes saraus que tinham em São Paulo, e pelo Brasil também, e ela sempre declamava em todas as festas. E aí eu nasci ouvindo poesia mesmo, desde muito pequeno. Em casa, a gente também tinha, meu pai, tinha os grandes clássicos, a gente sempre teve. Era uma época em que os grandes clássicos vinham acompanhados de um LP com um narrador que contava a história de uma forma resumida. Então, eu sempre nasci meio ligado ao cenário literário, ouvindo muita literatura e ouvindo principalmente muita poesia. Também me apaixonei muito cedo, aos 6, 7 anos, por uma professora de português, obviamente, que era apaixonada por literatura. E aí foi indo. Aí tem a passagem, tem um intervalo como jornalista, mas eu cresci ouvindo poesia e lendo poesia e sigo assim até hoje. Que bom. Marcelo, me diz uma coisa, quais foram as suas influências literárias mais marcantes que você percebe no seu trabalho de escritor e poeta? Minha primeira influência não foi, na verdade, foi um prosador e não um poeta. Foi o Gustave Flaubert,
que era assim, mas o que me apaixonava no Flaubert, eu prefiro, eu gosto mais do Flaubert, não o de Madame Bovary, talvez uma coisa que vem depois. Eu gosto do Flaubert, eu me apaixonei por educação sentimental, principalmente, e porque ele tinha coisas que era uma ligação que ele tinha com a palavra e um cuidado que ele tinha com a palavra, que era um cuidado poético, né? Ele tem, eu vou ler um trecho que é uma carta que o Flaubert escreveu. O Flaubert, nós falamos de um cara que viveu há 200 anos atrás, né? E essa carta ele escreveu para a amante dele, para a namorada dele, a Louise Collet, em 52, quando ele estava escrevendo Madame Bovary. Ele era inseguro, como quase todos os escritores, como quase todos nós somos quando estamos no meio de um processo. Ele levava 6, 7 anos para escrever um livro. E ele dizia que assim, uma frase realmente boa em prosa deveria ser como um bom verso na poesia, alguma coisa que você pode mudar, igualmente rítmico e sonoro. E ele tinha esse cuidado mesmo com cada palavra que ele usava, que era um cuidado poético, né? Ele usava na prosa, foi a primeira pessoa que eu me senti usando na prosa o cuidado poético com a palavra. E, Marcelo, só para pegar um gancho no que você está falando, você como prosador e como poeta, você vê alguma diferença nesse processo criativo assim da linguagem? Então, eu gosto de escrever, Hamilton, eu misturo muito, né? No meu dia, eu escrevo, eu tenho livros de prosa, eu estou agora com 4 livros, que essa coisa, na pandemia, todos nós juntamos, né, alguma coisa, eu tenho 4 livros que tem romance, tem livros de conto, tem livro infantil e tem livros de poesia. Então, eu acho que o cuidado com a palavra, e acho que hoje você lendo está cada vez mais próximo, né? Assim, a poesia da boa prosa, né? Assim, elas estão se conversando muito e estão se mesclando muito, né? E eu acho que eu acho que é super legal isso que vem acontecendo na literatura mundial, não só na brasileira. Marcelo, antes da gente chamar os seus convidados, o Lopito de Angola e a Regina, lá de Lisboa, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao seu livro de prosa, o Tô Levitando, né? Claro, eu acredito que todo leitor desse seu livro vai ficar bastante impressionado com a sua narrativa, ela é muito forte, né? Você retrata bastante bem o sofrimento que você passou. Mas, independente de ser um livro, quase que um depoimento, né, sobre aquele período que você viveu, onde você vai, através de reminiscências, fazendo o levantamento do seu passado, infância, adolescência, ao mesmo tempo dando um quadro do que era o Brasil naquela época. Como literato, eu te perguntaria o seguinte, né? Em que caixinha você incluiria o Tô Levitando? Seria, porque no prefácio você fala, não é um livro de autoajuda, eu concordo, pelo contrário, né? Mas seria um livro de autoficção? Então, eu acho que é um livro de autoficção, sim, César, porque, assim, o que esse livro tenta fazer, quem não leu o livro, eu tive um câncer muito cruel, isso já faz um tempo, já faz mais de 15 anos, né? Sobrevivi a ele, mas eu passei um longo período na UTI, fiquei com 40 quilos, com uma história de que eu não voltaria a andar, enfim, foi muito, muito cruel mesmo. E por muitas vezes eu ouvi a junta médica dizer que eu não passaria daquela noite, e isso foram várias vezes. Enfim, eu tive bem nesse fio entre a vida e a morte durante muito tempo. E eu comecei a escrever esse livro mentalmente na UTI como uma forma de sobreviver, porque são paredes brancas, uma microjanela e pessoas de branco. Não tem, e eu estava entubado e, enfim,
com respiração artificial, com tudo, com nada, alimentação parental, com nenhuma, eu não me mexia, não fazia absolutamente nada. Então, só a minha cabeça que funcionava normal. Então, esse livro tem muito, quando a gente fala da ficção, autoficção, que o César fala, é porque ele tem um pouco dessa coisa lisérgica, né? Assim, que eu não tenho a preocupação de checar os dados hoje, se tudo aquilo foi verdade ou não, mas eu fui misturando histórias da minha vida, ou histórias não, ou ficções, e isso foi entrando num vai e vem sem cronologia, e é um pouco a história do livro. Acho que é, assim, uma autoficção que conta um pouco dessa história e faz ali uma defesa também do SUS, que foi o que acabou me ajudando a manter vivo como eu estou hoje. Marcelo, você fala que precisou da dor, da doença e da falência para voltar a escrever e publicar, né? Como é isso, esse grande desafio da vida de uma pessoa ligada à literatura? Como é que você vê isso? Então, eu sempre falo que eu continuei escrevendo, mas eu tinha uma gaveta, né? O que eu escrevia de poemas eu guardava na gaveta, eu guardava em pastas os romances que eu iniciava, mas eu era dono de uma editora, tinha um trabalho, uma editora de porte médio para grande, e que tinha muitos funcionários, muita responsabilidade, e eu dirigia diretamente muitas revistas. Então, eu trabalhava, eu era o louco do computador, ficava andando de uma redação em outra, né? Assim, fazendo reuniões e tal, chegava em casa 10, 11 da noite todos os dias. Então, nesse tempo, a poesia foi minguando, a literatura foi minguando enquanto produção mesmo. Depois que eu falei, ela voltou como uma forma de sobrevivência. Para eu não enlouquecer também, eu passei a escrever loucamente para mim e não mais para jornais e revistas, que é uma coisa que, assim, o jornalismo, de uma certa forma, ele te engessa, né? Assim, de uma certa forma, não de todas, ele acaba engessando o seu texto, né? Dentro desses padrões do lead, que até eu falo naquele poema inicial, né? É um texto engessado e que aí eu fui me liberando primeiro com a poesia e depois voltando para os contos e romances. Legal. Vamos chamar a turma aí. Estão sofrendo porque já está muito tarde lá. Pois é. Bom, primeiro eu vou colocar na tela a Regina Correia, que é autora de vários livros de poesia. Recentemente ganhou o prêmio Clarice Lispector em Lisboa. Parabéns pelo prêmio, Regina. Muito obrigado por aceitar o convite do Marcelo e participar do nosso programa. É um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, César, boa noite, Hamilton, e naturalmente boa noite, Marcelo, e ao Lupito, que está à espera. Boa noite a todos, é um prazer para mim. Agora, então, eu vou chamar o Lopito. Tá bom. O Lopito... Opa! Acabadinho de chegar. Parece... Vocês estão enxergando? Parece que deu uma... Não deu, não. Eu tirar e colocar de novo. Não deu, não. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Você está nos ouvindo, Lopito? Porque a sua imagem não está nos aparecendo. Já entrou, César. Opa, entrou. Opa. Que susto. O Lopito recentemente ganhou em Angola o Prêmio Globo de Ouro, né? É um escritor bastante reconhecido em Angola, e o prêmio que ele ganhou foi com seu livro Desejos e Doutrinárias Marintimidades. Parabéns, Lopito, pelo prêmio, parabéns pela sua poesia, muito obrigado por aceitar o convite do Marcelo e participar do nosso programa. Seja muito bem-vindo no canal do Poetariado. Olha, eu que me sinto honrado e sinto estimulado e cheio de prazer ao participar nesta mesa literária, para não dizer mesa de bar, aqui com os meus companheiros, principalmente com a Regina, que está aqui a fazer o papel da mãe da comunidade, não é? E não sei por que razão, olha, nós somos 4
e ela está sozinha, mas no fundo, estamos todos pela poesia. Estou bem acompanhada. Não estou sozinha, estou bem acompanhada. É uma honra, um prazer estar convosco. Bom, Regina, por gentileza, quais as considerações que você tem para compartilhar conosco sobre o trabalho poético e literário do Marcelo Bretas? Bom, eu tenho aqui umas linhas alinhavadas e, curiosamente, batem com o poema, começam com o poema exatamente, biografia que o Marcelo Bretas acabou de ler, que é o primeiro poema do livro Por Tantos e Entretantos, não é? E parte daí para uma curta viagem, porque eu senti, logo que li aquele poema, há duas palavras que isolam e há um paralelismo, isto é ousadia, eu falar de paralelismo nosso, de sensibilidades e de cosmovisão, mas senti. E são duas palavras que são ilha e silêncio. Eu falo ousadamente, como já disse, disto, mas porque ao contrário da minha, eu acho que a poesia do Marcelo Bretas é vertical, atrevida, afiada, interventiva, visceral, musculada, mas não perde nunca, acho eu, aquele toque de ternura na lágrima que se intromete na metamorfose da realidade em linguagem poética. E, portanto, eu colei-me imediatamente àqueles versos, mas logo virei ilha, parte desgarrada do mundo. Cresci no mais completo silêncio. Porque me revejo num certo desenraizamento do eu perante o mundo em redor, nas palavras ilha e silêncio, como disse, que encerram em si mesmas a paradoxal voragem da palavra poética, que é, afinal, a arma necessária e urgente. Como escreveu o poeta espanhol Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Uma arma, sobretudo pela liberdade. E o poeta, Marcelo Bretas, como eu, sente-se ilha. Longe de tudo e de todos, nauseado com a injustiça social, com a estranheza do mundo em alinhamento incoerente, sem razão de ser ou estar, fala da ditadura daqueles tempos, essa ditadura que aconchegava todo o tipo de torturas e desapegos. Enfim, o que quer o poeta? Quer, e cito do mesmo poema, biografia, quer as palavras e as letras todas e soltas, pois esses canalhas nunca tirarão aquilo que só me deu a idade, liberdade. E eu neste ponto, mais um paralelismo, eu peço perdão pela ousadia, porque, e aqui é biográfico, recordo a minha infância, que também trucidada por uma dicotomia dolorosa, ao assistir solidariamente ao sofrimento de minha mãe, que tinha perdido uma irmã e um cunhado, enfim, às mãos da luta de libertação em Angola, e ao mesmo tempo um esgar já de tomada, eu tinha 10 anos na altura, de tomada de consciência daquele veneno letal e criminoso da política do regime colonial português. Portanto, há no nosso percurso biográfico, que eu vejo através dos poemas de Marcelo, aqueles que eu conheço, vejo este paralelismo. O poeta grita os silêncios, liberando aos poucos a poesia, como ele próprio escreve, uma gota ao dia em forma de poema, pena fincada no fundo da pele. Não sei se devo agora calar-me um bocadinho, não sei o que é que acham. Eu estou a gostar de te ouvir. Ah, é? Estou cansado de te ouvir. Não sei, posso mais um bocadinho, porque aqui é que eu acho que a palavra poética no Marcelo Bretas, a propósito de
toda essa dor que ele canta poeticamente é uma tatuagem. Por isso ele diz que é uma pena fincada no fundo da pele. E é uma tatuagem vitalícia. E não há como apagá-la da raiz da existência. O poeta afirma, noutro poema que se chama Jardim Raiz, ele escreve: o poeta é raiz e a palavra é mais forte. E no poema Amálgama continua: sou só fome de mundo, sou a perda em espera, sou pó, sou mudo, sou aura de poeta, sou silêncio. Daqui que, aliás, esta palavra silêncio aparece imensas vezes, portanto, nos poemas, na poesia do Marcelo. Penso que na minha também, não sei quem sou eu para falar da minha, mas este silêncio, eu acho que o próprio poeta é um silêncio ruidoso, que toma para si as dores do mundo e desesperadamente tenta romper o pesadelo da morte, dos atropelos, da pobreza, da miséria humana, da cegueira, da indiferença política perante a tragédia, por exemplo, dos migrantes, dos genocídios, no longe e à beira da porta, de todas as manifestações de discriminação, de racismo e do flagelo que é, afinal, a falta de amor. É isto que eu leio, vejo transversalmente na poesia de Marcelo Bretas. E agora silencio um pouco para dar palavra ao Lupito. É o homem da crítica, etc. Eu só sinto. Eu sou como o outro, eu sou um bocado Alberto Queiro. Eu sinto, mais nada. Eu não critico exatamente, eu comento, opino. Sim, nesse sentido. Comento e comento também porque volta e meia me pedem, como pediu num desses dias o Marcelo, que eu conheci. Eu conheci primeiro um irmão que suponho ser mais velho, é mais velho do Marcelo, o Fernando, e que também dá coisas de artista e estas loucuras próprias dos artistas com cenários e com coisas por ali. Eu conheci nessa fase e nem sequer imaginava que o Marcelo era o poeta que é. Ao longo dos nossos encontros, eu durante muito tempo frequentei muito São Paulo, não tenho ido agora por razões político-pessoais, por razões do contexto brasileiro, e ando meio ameaçado, longe de casa, e não quero, porque não tenho muita confiança e muita segurança no que está a acontecer no Brasil nos últimos anos. E dar mais um tempo, mas suponho que, se me entendem, eu vou dizer que sei que está a chegar a hora e a partir do próximo ano parece-me que já poderei voltar a frequentar o Brasil 2, 3 vezes como era antigamente. Antigamente, aí há uns 4, 5 anos atrás. Bom, mas o que eu estava a dizer é que eu conheci o Marcelo e os nossos encontros me revelaram, então, um poeta de dimensão incomensurável. Um poeta de dimensão incomensurável e que me deu o prazer, depois de editar alguns parágrafos em jeito de prefácio num dos livros que é As Florestas Imaginárias. E eu penso, e aí descobri um poeta também imaginário, um poeta de imaginário, um poeta que, sendo imaginário, é ao mesmo tempo um poeta coloquial, um poeta que deve dizer de forma a atingir o âmago, principalmente dos leitores. Não estou a dizer que se apresenta como um poeta fácil. Não, o Marcelo não é um poeta fácil, não é um poeta frio, não é um poeta morno. É um poeta que, depois de lido, o leitor
o leitor tem que trepidar porque tem imagem, tem realidade, tem muitos motivos de identidade, de vitalidade, de vivacidade. Que vive a vida intensamente é que pode escrever a poesia que o Marcelo nos oferece a ler. É uma poesia bem muito tocante porque muito sentimental, naquele sentido de que ele diz as coisas para tocar o íntimo dos leitores. E é uma coisa que me chamou a atenção na poesia do Marcelo, é a imagem. Imagem esta que volta e meia, aquela página que ele tem numa rede social, que é, salvo erro, o Facebook, que é o Pó da Ásia, em que ele apresenta poemas ou textos, e estes textos não raras vezes aparecem com acompanhadas de uma imagem, de uma fotografia, regra, que ele próprio, salvo erro, vai à busca. E procura o quê? Fotografar as coisas aparentemente, mas só aparentemente subjetivas do mundo que o rodeia. E é sobre essas coisas que ele escreve. Quer dizer que, sendo um poeta, mas ele é muito real. Repito, diz as coisas que deve dizer, quando deve dizer e no momento certo. Há uma coisa que me toca também, que já estivemos aqui a falar, ele próprio, quando ele falava da influência do Flaubert, mas eu chamo essa conversa de toda uma cultura literária que o Marcelo transmite na sua poesia. Eu gosto de ler poetas cultos. E o Marcelo, e na pessoa do Marcelo, ou na personalidade do Marcelo, eu encontrei uma personalidade muito forte, porque é muito culta. E falando então em influências, são milhares. Deixa-me só citar algumas. O Mallarmé, a própria literatura da América do Sul, ou sul-americana, podemos falar de um Cortázar, às vezes mesmo até a prosa do Garcia Marques, eu descobri alguns da Garcia Marques na versificação do Marcelo. E se quiser mais, eu vou dizer, há um caso muito especial de um poeta, que é o poeta Leminski. A forma como o Marcelo volta e meia economiza a palavra, depois volta a esticá-la, volta a disponibilizá-la, depois, noutras circunstâncias da própria escrita, ele volta a economizar. E a forma como organiza a palavra no texto, às vezes aparentemente rima, mas não rima. A harmonia. Às vezes aparentemente rima, mas não tem nada a ver com a rima. A maior parte das vezes não tem nada a ver com a rima. Como organiza as palavras, as famílias de palavras no texto, que nos cativa, oferece um ritmo muito próprio ao texto. Isto é que faz dele um autor com personalidade própria. Eu, quando vejo um texto do Marcelo, eu já sei que este texto pode ser que hajam outros autores que passem também por ali, mas que este texto é possível que seja do Marcelo. Quer dizer que ele já tem personalidade própria, estilo próprio, se quisermos, o que é muito difícil, mas o Marcelo já tem ali um estilo que nos chama a atenção. Quando ouço uma música do Caetano Veloso, quando ouço uma música do Rui Veloso, quando ouço uma música do Gilberto Gil,
há um ritmo próprio, uma harmonia própria na escolha da palavra que implica um aturado trabalho oficinal. Um aturado trabalho oficinal. E isto, indubitavelmente, nota-se, é notável e notório na escrita do Marcelo. Não posso deixar, porque eu também não acredito muito que hoje um poeta brasileiro não se sinta tocado, influenciado por um João Cabral de Melo Neto, por um próprio Drummond. Há autores de referência, autores de referência que nós todos, em função da nossa cultura literária, somos obrigados a passar por eles e que deixam marcas em nós. E que deixam marcas em nós. Mesmo eu no outro dia, confundi-me, li um poema do Marcelo e pensei que era do João de Barros, do Manuel de Barros, desculpa. Do Manuel de Barros. Eu li um poema do Marcelo e pensei que era do Manuel de Barros. Mas depois eu disse, eu já li este poema num sítio qualquer. Bom, mas veio-me à cabeça o Manuel de Barros. Quer dizer que nós todos, em função da nossa cultura literária, e isso é como fundamental, porque até diz, aqui em Angola, então, entre nós dissemos que os poetas leem-se uns aos outros, já ninguém quer nada com a poesia, supostamente, e então nós somos obrigados a lermos uns aos outros. Então, marcamos outros da mesma forma como os outros nos marcam a nós. E tudo isto fica resumido nos nossos textos. Uma coisa que me apraz também a crescer agora é o seguinte. Há uma poesia de um discurso coloquial. Essa poesia desse discurso coloquial não deixa de ter a sua conotatividade. Porque se ela for totalmente denotativa, é poesia. Aliás, Damaso Alonso, um autor também de referência que nós conhecemos muito bem, enquanto ensaísta, dizia que ninguém jamais poderá descobrir o mistério da poesia. Quer dizer que quando alguém descobrir o mistério da poesia, ou o mistério que incita o poeta ao exercício da palavra poética, aquilo deixa de ser poesia. Deixa de ser poesia. Passa a ser um conto, uma história e uma crônica possível, mas Judas. E nessa crônica, que ainda não estou a falar, ainda não é a prosa poética, nesta prosa, que ainda não é a prosa poética, o Marcelo, mesmo sendo denotativo, repito aquilo que eu disse no princípio, é coloquial e é real. Um poeta legível, absolutamente legível, e que encanta, desperta emoções. Isto é que é fundamental na poesia. Porque há também autores que dizem que hoje em dia na poesia, aliás, a poesia mesmo não serve para mandar mensagens. Se a gente quiser mandar mensagens, manda por WhatsApp, por Facebook, Messenger, por qualquer coisa assim. A poesia tem que despertar as emoções de quem a consome, quem a lê. E autores há, ainda estive a conversar há dias com um grande autor cabo-verdiano, que é o Jorge Carlos Fonseca, que passou aqui por Luanda, estava aqui como observador do processo eleitoral. O Jorge Carlos Fonseca, que foi presidente, até o ano passado foi presidente de Cabo Verde, estava a me dizer, olha, Lupito, eu quando escrevo não estou preocupado com mensagem. E essa poesia, que aparentemente não traz uma mensagem, tem um mistério. E esse mistério é que nos conduz, é que nos obriga a ir atrás, a ver se descobrimos algo oculto. Algo oculto. E na medida do possível, o que é que acontece?
é uma autêntica fruição. É a fruição, algo que nos emociona, algo que nos faz viajar, algo que nos leva a mundos nunca visitados, a espaços locais, lugares nunca visitados, porque o autor também, enquanto poeta, e isso vê-se dos lugares, os lugares. O Marcelo também é um poeta de lugares, e nos lugares da sua própria poesia, para além das coisas, no lugar da sua própria poesia, há os tais motivos, encontramos os tais motivos de identidade ou identitários que nos fazem sentir o que o poeta sente no momento da inspiração e, consequentemente, da transpiração, ou seja, do trabalho oficinal dos livros e da poesia que ele nos dá a conhecer, principalmente no canal que eu já referi aqui, que é no Toda a Ásia. E não vou me repetir, mas quero chamar a atenção da imagem plástica, talvez porque ele seja um exímio cultor da fotografia, talvez porque ele seja um exímio cultor da fotografia, um amante acérrimo da fotografia. A imagem plástica que essa poesia traz, adicionada à escolha da palavra, que eu já falei, o posicionamento da palavra perante a imagem física que depois se transforma em imagem imaginária do ponto de vista poético. Uma imagem de sugestão, porque a poesia, quase toda a grande e boa poesia, anda à volta, tem um conceito parabólico, anda à volta da sugestão, e é aí onde reside o cerne da questão da poesia do meu amigo Marcelo, a quem eu parabenizo pelo facto de nos vir dando textos com essa densidade e intensidade imaginária que se encontra na sua criação poética. Isso sempre por via da palavra poética. Legal. Antes eu queria fazer uma observação sobre a poesia também dele, mas eu acho que eu queria que o Marcelo falasse um poema dele antes. Você pode ser, Marcelo? Vou falar um que está no livro Florestas Imaginárias. Ele é um pouco... resume um pouco também dessa influência que o Lopito falou e que vocês perguntaram no início. Na verdade, assim, eu gosto, eu leio, eu tento ler hoje todos os poetas novos que surgem, né? Assim, eu conheço muito o César e o Hamilton, o Rubem Jardim, que está ali no digital, também sabe disso. Eu tento participar da maior parte dos saraus que me seja possível, para conhecer novos poetas e ouvir a poesia, porque acho que o Lopito até falou um pouco isso, se nós poetas não lermos, né, e não ouvirmos a poesia que nós mesmos produzimos, a gente está trabalhando contra o nosso ofício ou o que a gente acredita. Eu vou ler uma poesia que ela, no fundo, é a minha declaração de amor à poesia e que está no Florestas Imaginárias. Chama Eu Odeio Poesia. Eu odeio poesia. Já disse isso, pois volto a dizer com toda a força dos meus pulmões. Eu odeio poesia. Odeio as rimas fáceis, odeio casamentos métricos, estrofes corretas, odeio amores coloridos ou doloridos. Odeio os japuídos babos às montanhas, ao sol e à lua. Relações impossíveis, pais de mentirinha, hipocrisia barata. Como eu odeio isso tudo! Odeio o mundo solitário e idealizado dos poetas. Quero falar através de milhões de personagens. Quero ser cada um deles. Quero multiplicar a minha existência. Quero partilhá-la entre todos esses seres que vivem dentro e fora de mim. Não vou ficar trancado no quarto escuro da poesia que fui confinado. Acendo todas as luzes, procuro janelas, estou sufocado. Quebro paredes, rompo as amarras, saio para o mundo. Quero romances reais.
Estou carente de uma boa prosa. Preciso conhecer pessoas como Fernando, visitar os campos de Haroldo e de Augusto, me sentir um mané balançando bandeiras, ser casto como Alves ou um anjo como Augusto, abrir as gavetas e os armários de Andrade. Quero enrolar a minha língua e meus sentidos com Mallarmé, Goethe, Pound, Valéry, Mayakovsky, Baudelaire, Neruda. Quero apontar o dedo sempre em Hilst, me levantar com Caio. Quero a paz de dormir com Drummond. Quero apenas claras planícies. Eu acho interessante esse poema. É o primeiro poeta que eu conheço que odeia poesia. Mas, ao mesmo tempo, aí está o mistério da poesia que tanto a Regina fala como o Guido, que ao mesmo tempo que você odeia a poesia, você está fazendo uma louvação amorosa à poesia, uma grande louvação amorosa à poesia. E é interessante que na tua poesia, Marcelo Bretas, você, os colegas lusófonos, amigos, já falaram, quer dizer, você tem um sentimentalismo, uma lírica, um intimismo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma forma contundente de uma crítica social, de um cansaço de mundo, um cansaço de uma estética tétrica, né? Um cansaço de de um mundo prático e plástico, uma crítica à modernidade e, ao mesmo tempo, uma aliança que você constitui no teu trabalho com a África, né? Eu achei muito interessante isso, né? Quando se fala sou África na canção, na batida do tambor e também no coração. Em algum momento se fala dos negros, dos pobres, dos índios, e já você diz que você já não é mais branco, né? Você assume, vamos dizer assim, a negritude, assume a África, assume o coração, a alma africana, etc. Então, como que você combina de uma forma interessante, de uma forma criativa, o que é difícil, hein? O que é difícil. Ao mesmo tempo, uma contundência de uma crítica social, interventiva, como fala o Dopido, e, ao mesmo tempo, um aspecto sentimental, íntimo, né? que caracteriza toda boa poesia. Então, e ao mesmo tempo, você diz que tem uma vontade adormecida de resistir sempre. Eu acho isso muito bonito. E também não sou nada e sempre serei, né? Eu acho que eu queria destacar esses aspectos e louvar aí a fala do Lopito e da Regina, que nos trazem dela em mar tantas observações estéticas importantes. Se me permitir, agora só para complementar a leitura do poema do Marcelo, eu queria perguntar a ele se ele sabe o que eu odeio. Desculpa, o que é? Você sabe o que eu odeio? Não, o que você odeia, Lopito? Eu odeio as pessoas que não acreditam naquela frase do Fernando Pessoa, através da qual o Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor. Uhum. Finge tão completamente. Não é o Pessoa, é o Camões. Não é o Pessoa. Eu Pessoa, sim, já estou a fazer. É a autopsicografia do Pessoa, sim. Eu Pessoa. Pois, agora vocês vejam aí, caros companheiros, como é que um poeta que discorre a palavra de forma assim tão sólida e ao mesmo tempo líquida, tão segura, consegue odiar a poesia. Não é mesmo um fingidor. É um mecanismo que ele encontra para provocar as emoções em nós. É ele a fingir que odeia uma coisa que nós gostamos e que nos apaixona quando nós lemos ou como produto comercial, quando nós consumimos lá. Ele odeia a poesia cor-de-rosa. mas, por exemplo, se pegarmos no poema Muralhas... Mas há um poeta que diz que todos os homens têm algo de cor-de-rosa. Ainda bem.
Ainda bem, mas não sei se as Desculpa, cores... só para te cortar, Regina, então eu vou ler um, Sim. não como homem, mas assim, o poeta, ele é tão fingidor que ele se permite ser tudo sem tentar roubar a voz de ninguém. Tá? É um poema também que está no Floresta Imaginária, chama Mulher. Sou bruxa e ainda queimo nas fogueiras da Inquisição. Sou boia fria e ainda queimo nos canaviais do sertão. Sou judia e ainda queimo em algum forno alemão. Sou tecelã e ainda queimo nas fábricas de Nova York. Sou afegã e ainda queimo sob as patas de um mais forte. Sou favelada e ainda queimo em barracos do sul e do norte. Sou operária e ainda queimo sob as balas de São Petersburgo. Sou vadia e ainda queimo sob os olhares de seu jugo. Sou Maria e ainda queimo virgem sobre o crivo a meu sexo. Sou mulher e ainda melhor, sou dona do meu corpo heterodoxo. Sou guerreira e um dia ainda queimo os abusos, preconceitos e todo o resto. Maravilha. É visceral. Visceral, é carne, é osso. Atrás daquelas paredes brancas, imaginárias, existe uma floresta real, com seres vivos, plantas e pássaros, que nascem e morrem a cada novo dia. É nela que penetro sem amarras para os sonhos, para as formas ou cores. É nela que permito ser só, essência, sem ciência ou lógica. É nela que compreendo e desvendo a vida dos detalhes sem atalhos, ou vias conhecidas. É nela que me encontro vivo. Esse poema eu escrevi na mesa de uma UTI, talvez no pior dos momentos que eu enfrentava no combate ao câncer. Muito bonito esse poema. Há mais um dadozinho, se me permitem acrescer aqui o seguinte. A grande poesia que se escreve hoje é quase toda ela equilibrada ou contrabalançada do ponto de vista ético e do ponto de vista estético. E há autores também, acadêmicos, que dizem que ela tem que ser exatamente contrabalançada. A ética e a estética no texto. Mas, nos casos em que o poeta é mais ou menos interventivo, social, e quando eu digo interventivo, digo social, política, ou economicamente, sociologicamente interventivo, há uma grande dificuldade e às vezes chega a provocar desequilíbrios entre os acertos da ética e da estética. Eu, sem querer bajular, entre aspas, eu vou dizer que o Marcelo, nesse aspecto, também acerta. Ele mesmo querendo fazer intervenção, quando está a ser de intervenção, ele também tem uma certa beleza, e voltando à vaca quente, que o carneiro é frio, por causa daquele trabalho oficinal em que ele escolhe e arruma a palavra própria e põe a palavra certa no texto, no local certo, para fazer um trabalho estético, um arranjo estético, uma arrumação que dá uma certa beleza, mesmo só ouvir. Para além de ouvir o conteúdo daquilo que diz, a gente também tenta, entre aspas, ouvir a forma como diz este mesmo conteúdo que ele quer dizer. É o exemplo deste poema que acabamos de ouvir. Este é muito importante, isto. Mas agora, eu queria fazer uma pergunta ao Marcelo. Quando está a escrever, ou depois do texto escrito, tem essa preocupação de equilíbrio entre estética e ética? Só ele que me pode
Tenho e continuo tendo depois do poema pronto. Eu não considero nenhum dos meus poemas como prontos. Eu reescrevo sem o menor prazer. Nenhum é acabado. Do livro, primeiro, do Florestas Imaginárias, por exemplo, se eu for reler os poemas hoje, eles têm um formato já diferente do que eles tinham no livro, né? Assim, acho que a gente está em constante evolução, o mundo está em constante evolução, e essas coisas têm que estar... não tem nada parado, não tem nada pronto, eu acho. Mas sabe que o grande semiótico, o Humberto Eco, tem mesmo uma obra que se chama Obra Aberta, e que ele teoriza sobre essa questão da abertura do texto. O texto tem que ser permissivo até para que o leitor o conclua, se necessário for, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua cultura literária, de acordo com os seus sentimentos, o leitor pode contribuir para aquilo que chamaríamos um suposto acabamento do texto, porque toda a obra esteticamente bem conseguida é uma obra aberta. Esta é a visão do Humberto Eco. E principalmente essas obras de caráter intimista. Principalmente as obras de caráter intimista, elas estão sempre abertas, porque cada um de nós sente, cada um de nós tem a sua intimidade, o seu íntimo, e cada um de nós tem um sentimento muito particular e muito especial quando lê um texto. Eu leio de uma maneira, sinto algo. Se a minha amiga Regina for ler o mesmo texto que eu li, vai interpretar de outra maneira, a sua maneira, os seus sentimentos, vai sentir de acordo com os seus impulsos. E se 1000 pessoas lerem esse mesmo texto, cada um vai sentir da sua maneira, de acordo com os seus impulsos, inclusive com a sua maneira de estar no momento preciso da leitura. A obra é mesmo aberta, e a obra é sempre aberta, e deve ser sempre aberta para permitir que os leitores penetrem nela. Porque se nós fechamos a obra, o leitor já não tem nada a fazer quando lê. A obra tem que ficar aberta para o autor penetrar nela. Queria fazer uma pergunta. Nesse sentido, o Marcelo está de parabéns. Eu queria fazer uma pergunta para a Regina. A Regina falou de silêncio e de ilha. Queria saber se ela quer cantar uma canção. A Regina é cantora também. Se ela quer cantar uma canção de ilha e silêncio para nós. Ai, meu Deus, não. Não. Isso já foi tempo. Agora nem consigo, eu precisava sempre da guitarra, os meus dedinhos já não funcionam. Não, falei de silêncio e ilha porque é curioso isto agora, desculpem, só vos vou ler a primeira estrofe do primeiro poema deste livro, do tal Conjugação de Mapas, que foi premiado, do meu, que diz: eu era um nome bordado numa bandeira, à porta de labirintos cartografados, na palavra futuro enraizaram ilhas. Por cada passo cintado, nova fronteira. Ou seja, este conceito de ilha e de muitas ilhas, eu às vezes digo que eu sou uma pessoa de muitas ilhas, porque devido à minha biografia também, quer dizer, nós somos, no fundo, consequência não só, enfim, do que estudamos, do que aprendemos, mas muito mais, talvez, do que vivemos como seres humanos, não é? Desde o primeiro dia. E, portanto, há uma biografia por detrás de comportamentos, de sentimentos, de visões, etc. E em mim, estas duas palavras, as ilhas, porque eu tive que construir ilhas ao longo da vida para sobreviver também, porque sempre em solidão. Eu andei sempre de um lado para o outro sozinha, pronto. Mas isto agora não vem aqui ao caso, que hoje o homenageado é o Marcelo, mas só para perceberem que são duas palavras que ali, naquele texto, biografia dele, me remeteu para os meus mundos, não é? Do silêncio e das ilhas. A poesia ou a escrita em mim, que é muito lenta e muito pouca, eu escrevo muito sobre os outros, apresento muitos livros, prefácios, não sei o quê,
Mas coisas minhas, eu sou muito lenta, trabalho muito, levo às vezes meses com uma estrofe, porque aquilo anda ali às voltas e eu acho que aquilo nunca está perfeito. Eu sou muito descrente em mim, entre aspas, nesse trabalho criativo, porque acho sempre que aquilo não interessa nada. Mas, enfim, escreve-se muito e depois sai muito pouco, é outra história. Mas essas ilhas têm a ver com os mundos que é preciso criar para sobreviver, à solidão e, enfim, e à estranheza do mundo, etc. Do mundo real também, falo da realidade e não de conceitos abstratos, isto ainda em tenra idade e depois por aí fora. E depois o conceito do silêncio, porque nessas ilhas que eu tive que criar desde tenra idade, eu vim com 6 anos e meio de Angola para Portugal, para a metrópole naquele tempo, era tudo Portugal, enfim, de Angola, para vir para a escola, e vim de uma fazenda do norte de Angola, portanto, uma roça, para o mato de Portugal, para uma aldeia que tinha 2 ou 3 casas, era da minha avó e mais 2 pessoas. E eu não conhecia ninguém, e vim entregue, fiz uma viagem de navio, portanto, entregue a pessoas que eu também não conhecia, que os meus pais é que conheciam. Resultado, a partir dali criou-se um mundo de silêncios. Eu silenciei, porque tudo em mim era estranheza do mundo. O tal conceito do Pessoa, a estranheza do mundo, mas que era real, quer dizer, isto não é a tal poesia, não sei o que, idealizada, mas era a vida. Era tudo estranho e tudo violento e agressivo e, portanto, a sobrevivência foi a partir do silêncio que, logo que eu comecei a escrever umas coisinhas, eu escrevia recadinhos para mim. E depois entrei em diálogo, como entrei numa família muito, muito crente, muito católica, em diálogo com os santos. Pronto, isto é só para perceber os conceitos do silêncio e das ilhas. E este silêncio vai provocar o quê? A necessidade da palavra. Por isso é que eu dizia que o próprio silêncio constrói a voragem da palavra. Eu precisava dessa palavra escrita para sobreviver aos silêncios forçados perante as tais ilhas e a estranheza do mundo. Portanto, e contra isto, de certa forma, cá está, como diz o Lupito, é verdade, cada um lê à sua maneira, de acordo, naturalmente, com a sua cultura literária ou outra, mas também com a sua própria biografia, não é? E neste caso, por exemplo, eu dizia aqui que o poeta, neste caso, por exemplo, Marcelo também, é silêncio trovejante, rompendo mesmo às cegas contra tudo e contra todos, as malhas torpes do poder atolado em corrupção e mentira, dos caminhos tortuosos da religião, das tramóias da Inquisição, entrando-nos em casa sem pedir licença. Isto vê-se em poemas dele, deste livro, entre tantos, não é? O poeta é silêncio sufocado e grita. E grita num poema assim: longe do mundo, tudo em mim arde. O silêncio da porta, a chave esquecida, a desconhecida morta, toda essa antevida, esse governo raso da falsa aparência, levando ao atraso, negando a ciência, tudo em mim arde. E antes que tarde, mergulho profundo, recrio meu mundo. Isto escreve o Marcelo Bretas. E em seu trajeto de determinação e de perseverança, é contudo tomado pela dor da impotência dos atos falhados. Como escreve, por exemplo, em Jardim Abençoado, escreve: do alto do prédio o poeta resiste, ainda resiste. Este poema não fala, falha. E, se me derem licença, leria o poema Muralhas, em que ele conversa para além dos muros com Cláudio Laureati, e escreve o Marcelo Bretas: poetas giram mundos, rompem muros, tudo a murros e urros, escavam flores em abismos, encontram cores em cavernas, apagam as luzes das tabernas, mas a cada novo muro que lentamente desmorona, outros 1000 se levantam,
letalmente. Infames como são, impedindo passagens, dividindo pastagens, cercando os mortos, trancando seus loucos outrora poetas, esbarro em perdas, escarro nas pedras, empilhadas por escravos, mortos entre murros, porões e muros. O mundo não para e o muro separa. Portanto, são estes silêncios e estas ilhas, mas de muita força interior, não é? Entre os tais, portanto, há os silêncios, mas depois é com murros e urros e uivos que se liberta e pronto. Portanto, eu, como disse, a poesia eu considero a poesia dele visceral, com carne, osso, sangue, com muita força, realmente apelando muito ao sentimento, porque quando se lê certas partes não se pode ficar indiferente, mas era o que dizia o Lupito, há de facto uma grande ética, muita à procura da ética contra tudo o que não, enfim, aquilo que nos atormenta e sufoca aos seres pensantes, mas ao mesmo tempo, de facto, o tal equilíbrio com a estética, portanto, o ritmo, a entoação, as palavras, tudo parece, como ele diz, está no seu lugar. E, portanto, é uma poesia muito bela, dentro de que muitas vezes esta poesia também, digamos, engajada, como se costumava falar dos poetas engajados, ou de intervenção, não é que ele seja, não entendo, não é panfletária, não é isso, não é nesse sentido, mas no sentido de que está atento a tudo aquilo que faz doer o ser que pensa. Há esse equilíbrio da beleza, não é? Estética, portanto, e os poemas são muito belos. Desculpa, Regina. Porque não, pronto, eu não quero comparar-me, que não chego ao calcanhar, mas biograficamente, sendo nós, se calhar, ou de certeza, tão diferentes, temos muita coisa em comum, muita dor, muito sofrimento, também físico. Eu já estive em coma 2 vezes e, portanto, há tudo isso, a sobrevivência física e a sobrevivência moral e poética, chamemos assim. E em mim eu penso que os pouquinhos versos que às vezes lá me saem, bons ou maus, são meu remédio. Se você me permite, Regina, eu queria ler só nessa mesma linha, falar rapidamente, César, também não sei quando nós estamos bem, mas um poema que liga esses mares que nos separam, né? Assim, para o Brasil de hoje. Tá? Sobrevivendo a chama Eterna Espera, também é do próximo livro, que é Entre Tantos e Portantos. Sobrevivendo às chibatadas, às amarras, ao medo, ao porão molhado, às lágrimas e gritos sufocados, ao desterro sem volta, trancados na alma em naus sem rumo, sobrevivendo à fome, a um modelo amoral em que cofres transbordam para senhores do mal em troca da fome, gente sem fama, sem sorte, à espera da morte, sobrevivendo a outra arma que mira quem mora no morro, em qualquer periferia, bala cravando outra cabeça de negro, da criança que ria, do pobre que chora e por vida implora, sobrevivendo a tantas porradas, aos choques e torturas, à força bruta de tantas ditaduras, à mais triste sina, ratos na vagina, alicates no pênis, jovens e velhos jogados ao mar, mortos sem nome, boiando de volta sem nunca chegar ao velho destino, à terra natal. Muito bom. Esta permita-me só dizer só uma coisinha rápida. Esta é que me parece aquela poesia de um silêncio, mas que grita. É um silêncio assustador, a razão do grito. É um silêncio mesmo. Mas onde é que nós vamos encontrar a trovoada? Justamente
nas entrelinhas, ou nos entreversos, porque esta trovoada, o verso troveja na nossa cabeça quando lemos ou quando ouvimos. Eu, nesse caso, preferia sempre ouvir. Marcelo, a gente está, infelizmente, se aproximando do nosso tempo limite, até porque a gente tem que respeitar essa diferença de fuso horário tão longa, né, entre nós, Angola e Portugal. Agora a conversa já está a correr, deixa o fuso para lá. Tudo bem. Mas eu gostaria de colocar no ar aqui uma pergunta feita especialmente para você, Marcelo, da Surama Sur, né? Que ela nos pergunta qual é o futuro da poesia no Brasil. Pergunta difícil. E eu gostaria de... Não, só um minutinho, Marcelo. E eu gostaria de estender essa pergunta ao Lobito, no caso, qual o futuro da poesia em Angola, e à Regina, sobre a poesia em Portugal. Para a gente ter, já que nós estamos numa tríade intercontinental, ter uma ideia clara, né, do que vocês consideram a poesia em seus respectivos países. Obrigado, Marcelo. Como todos nós aqui somos cavalheiros, né? Assim, isso já se autodeclarou, foi declarado já no início do programa. A Regina, obviamente, vai ter a prioridade em responder. Bom, eu não sou nenhuma autoridade na matéria, mas penso que o futuro... Eu gosto mais de falar de poesia em língua portuguesa. Sabem que esta coisa do... Eu sou de vários mundos, então, desta língua. Então, poesia em Portugal, propriamente dita, claro que tem futuro, e não falo das redes sociais, porque agora há poetas aos milhares, todos os segundos, ou assim titulados nas redes sociais. Não, falo, enfim, daquela tal em que há equilíbrio entre ética e estética e outra, que tenha, enfim, um outro valor a nível das conotações. Mas Portugal é um país de poetas, não é? Sempre se disse, e há uma tradição poética, trovadoresca na Península Ibérica. Penso que está assegurado com mais modernismo, menos modernismo. Não vejo que esteja... Portanto, que o futuro da poesia está sem percalços em Portugal. Agora, a mim diz-me mais o futuro da poesia em língua portuguesa, e neste caso olho sempre, naturalmente, primeiro para a África, para os países que têm a língua oficial portuguesa, porque, pela minha vivência e por ligação naturalmente biográfica, etc., e familiar. E, portanto, penso que alguns dos países de língua oficial portuguesa têm o futuro assegurado, ou pelo menos um deles, porque já tem um passado. Os outros estão a trabalhar, Bom, temos aqui o caso do Lupito Feijó em Angola e outros, mas, enfim, não sou autoridade na matéria para falar disso. E, portanto, tenho dito. E obrigada pela primazia. Sim. O que me apraz dizer é que há cada vez mais poetas a surgirem. Uns à procura de uma coisa que eu não sei o que é, mas se chama fama, ou chamam fama. Outros com vontade de aparecer. Outros simplesmente para fazer uso das redes sociais e, às vezes, verdade seja dita, usam-nas muito mal. Mas a verdade é que nós constatamos, apesar de que o primeiro livro, deixa eu dar essa referência, o primeiro livro de poesia impresso ao sul do Saara, um livro de um angolano, e que foi publicado em 1800
1949, salvo erro. Esse autor chama-se José da Silva Maia Ferreira, e o livro se intitula Espontaneidades da Minha Alma. E era um livro dedicado às senhoras africanas. Um livro, repito, conhecido como sendo o livro mais antigo publicado ao sul do Saara. Então, nós também temos uma história e uma tradição, mas o que acontece é que agora nós vamos conhecendo mais poetas do que milho. Há mais milho, nascem mais poetas do que espigas de milho por aqui. E nesse momento, na verdade, nós precisamos de mais milho do que poetas, não é? Muito embora eu penso que ainda é a poesia que vai salvar o mundo, é a poesia que vai salvar a África, é a poesia que vai salvar Angola. Não sei como, mas mesmo que a consumirmos, salvando-nos nos momentos de agonia, um por um, nos momentos de agonia, nos momentos de desespero, nos momentos de tristeza, nos momentos até de guerra, dessas intensas guerras a que somos submetidos. E quando falo guerra, aproveito para explicar. Guerra em todos os sentidos, até guerras espirituais. A poesia ajuda-nos e salva-nos. Então tem um papel fundamental, e principalmente neste meu continente, que é um continente de desesperanças. A gente olha para uma criança, essa criança, o semblante reflete desesperança. Em razão das guerras, em razão das fomes, das calamidades. Olha para um velho de 60, 70, às vezes olha para um jovem de 40 anos e ele está velho, parece que tem 80, 90. Transpira, repito, desesperança. E só a poesia é que pode resolver esse problema dos humanos, principalmente no continente africano. Mas os humanos são humanos, estejam eles na América, na África ou na Europa. Têm os mesmos sentimentos. Têm as mesmas dores. As mesmas necessidades. Agora, parece-me que, por exemplo, no caso da Angola, Deus distribuiu mal as riquezas aqui na África e principalmente no que toca a Angola. Pôs aqui uma potencialidade de bens de caráter econômico que atiça as guerras e depois atrás das guerras vem a fome, depois vem a seca, ainda seca. Não acredita que não há água em África e é um continente dos rios. As pessoas não têm água para consumir. E é um continente que está cheio de rios. Mas o que nos salva é que há uma poesia anônima africana, há uma poesia dos nossos griots, cheia de parábolas, de provérbios, parábolas e ficções, entre aspas, ficções, que nos alimentam e nos dão uma certa esperança. Legal. Eu tenho esperança. A poesia é que vai salvar o mundo. Marcelo. Se é que o mundo precisa de ser salvo. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que o cenário também não é muito diferente do de lá. Eu acho que a grande, talvez uma vantagem que a gente tem é... Eu acho que a poesia brasileira ela é extremamente solidária, né? A gente pensa na literatura, pensa no escritor como um ser extremamente ególatra, né? E, de uma certa forma, todos somos um pouquinho, né?
mas eu acho que tem uma história entre os poetas, né? Os poetas, principalmente do cenário que a gente atua mais, que é o de São Paulo, mas do Rio também, do Sul, em que a gente consegue... existem eventos, né? Como um que o César toca junto com o Rubens Jardim, que é o Gente de Palavra, que eu já tive o prazer de ser o poeta homenageado, mas ele tem uma força muito grande, que é um dia, uma noite em que se celebra um poeta, né? Então, vários poetas participam desse evento. Amanhã nós vamos estar homenageando o Fabiano Fernandes Garcês, que é um excepcional poeta, e nessa noite todos os poetas leem a obra de outro poeta, né? Eu acho que isso é de uma generosidade, né? E eu acho que é através dessa troca mesmo que todos vão enriquecendo um pouquinho e vão crescendo um pouco, né? E eu acho que hoje é isso, a gente vai nos saraus, as pessoas, um vibra com o trabalho do outro, e isso está fazendo a produção de todo mundo melhorar muito. Eu tenho lido poetas maravilhosos atuais, alguns que eu não conheço. Tem uma poeta, a Mar Becker, que é a Marcelia Andressa Becker, que é uma menina do Sul, jovem, escreveu um livro que chama Mulher Submersa. Não estou fazendo propaganda porque eu não a conheço pessoalmente mesmo, eu sou amigo dela no Face, mas ela tem um poema forte, muito revolucionário. Recomendo, quem não conheça, que a procure. E como ela tem... E uma coisa que está muito legal é que estão surgindo muitas mulheres poetas ou escritoras de altíssima qualidade, né? Marcela Dantes. Eu acho que a gente está num momento, né, em que as mulheres estão brilhando e conquistando um espaço merecido, que sempre devia ser delas, ou partilhado com elas, né? Eu acho que a gente está conseguindo produzir uma boa poesia, e uma poesia cada vez menos feita só por machos, como sempre foi o domínio na literatura brasileira, que era várias exceções, Iraías, Clarice, não sei o que, aquelas que a gente cita, né? Na ponta dos dedos, sempre foi um cenário dominado por homens, né? E é muito legal a quantidade de mulheres brilhantes que estão surgindo e brilhando nessa cena. Marcelo, posso completar só uma questão em relação à poesia brasileira, que eu acho que, aproveitando a presença dos meus amigos angolanos e portugueses, o Brasil regurgita de diversidade. O Brasil é um país da diversidade cultural. E, de uns anos para cá, o país desocultou muito a sua cultura, né? A sua arte, a sua poesia, a sua literatura, etc. E hoje nós temos um fenômeno no país, que é o fenômeno das poesias, da literatura periférica, né? Da cultura periférica. A cultura periférica das grandes cidades tem poetas da maior categoria possível e que nós vivemos muito autocentrados, muito no centro do mundo. É São Paulo, é Curitiba, é Recife, etc. E nas periferias crescem uma dinâmica impressionante. Escritores indígenas, é um movimento bastante recente dos escritores indígenas que hoje têm obras importantíssimas, como Ailton Krenak, como Davi Kopenawa, como poetas. Tem mais de 200 escritores indígenas na mídia, né, em editoras. E hoje é um fenômeno muito grande, também, como você falou, o fenômeno da poesia feminina, da poesia trans, da poesia LGBTQ, né, e mais, né? Então, eu acho que essa diversidade, ao mesmo tempo que essa diversidade social, cultural no país, ao mesmo tempo que é o escritor escrevendo do seu lugar e contando a sua história, não na boca dos outros, não na boca, mas simplesmente recontando e recriando a sua história a partir isso para a literatura do Brasil. Pois, eu estava há pouco tempo a pedir a palavra, que era para intervir justamente nesse aspecto. Não sei se me escutam.
Sim. Escuta, sim. Pode falar, Lupito. Estava a pedir a palavra há pouco tempo, na sequência daquilo que o Marcelo estava a dizer, justamente porque eu queria falar sobre essa questão dos saraus e dos movimentos da periferia. Eu, nas minhas andanças por São Paulo, noto que há um movimento, esse movimento muito dinâmico, dos saraus regulares, em São Paulo, principalmente na Zona Sul, por exemplo, que eu conheço bem, e há poetas mesmo que estão a passar na mídia, estão a ficar conhecidos. Um deles eu posso citar é o poeta Binho, o Robson, o poeta é lá do sul de São Paulo, o falecido o Marcos Pezão, o Sérgio Vaz também. O Sérgio Vaz também. São referências que estão ali na periferia e que vão fazendo intervenção e que ajudam a salvar, por via da poesia, muita juventude que anda por aí no mundo mau. Portanto, reafirmo a minha fala quando eu diria que a poesia ainda tem um papel muito importante para a salvação do mundo. Muito bom. Hamilton, considerações finais? Considerações finais. Eu acho que vamos dar a palavra aos nossos clientes, né? Para depois a gente encerrar o programa. Com certeza. Regina. Pela Regina. Agora custa dizer até logo. Não digo adeus, digo até logo. Você não vai cantar, né, Regina? Você não vai cantar. Cantar o quê? Não sei nada de Los Hermanos. Cantar o quê? Diga lá. O quê? Assim, do pé para a mão, como se costuma dizer. Não consigo. Outro dia, temos que fazer um para cantarolar. Com temas de cantoria. Olha, estou a lembrar-me que quando vim para a faculdade, quando vim de Luanda, era tão, no fundo, tão ingênua, que resolvi cantar Os Vampiros, do Zeca Afonso, com a minha guitarrinha à frente do ministro do ultramar e gente do governo, isto no tempo de Salazar. E então entrou tudo em pânico. E eu não percebia porque é que os meus colegas e amigos estavam tudo, está maluca, ela está maluca, não sei o quê, está doida. E eu não percebia. Eu achava que aquilo era o que se passava e porque é que eu não podia cantar, não é? Não sei se conhecem, que continua muito atual, que é no chão do medo tombam os vencidos. Não é assim. Como é que é? Eu já nem sei porque eu não sei as letras de cor. Para toda a parte chegam os vampiros, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem num fosso vítimas de um credo, mas não se esgota o sangue da manada. Eles comem tudo e não deixam nada. Bom, falta-me a guitarra, isto é só um resumo. E eu a cantar isto, eles comem tudo e não deixam nada. Meu Deus, e o ministro do ultramar ali, então estava tudo com uma cara assim. E no dia seguinte eu tinha um personagem da PIDE, que era a polícia secreta. Eu estava num lar de freiras e então as freiras entraram todas em pânico. Meu Deus, vamos telefonar para Angola, você vai já embora, porque arranjou-nos aqui um grande problema. E então era um oficial lá não era oficial, era um agente da polícia secreta que vinha fazer uma entrevista, entre aspas, comigo, não é? A que movimentos clandestinos e estranhos é que eu pertencia e tal, e não sei o quê, se eu era das células do PCP e tatatá. Eu não era nada daquilo. Simplesmente eu achava que era verdade e, portanto, achava que podia dizer em todo lado. Bom, o homem acabou por se ir embora e não me prenderam, mas ficaram de olho em mim,
porque era uma menina atrevida para aquele tempo, os rapazes é que andavam por aí a cantar estas coisas, e eu lembrei-me dessa. Portanto, é sim um episódio curioso das cantorias. Pois é. Lopito? Esta canção de intervenção pré e pós-Revolução de Abril, em Portugal, ela é muito curiosa, porque ela está muito ligada à poesia. Exatamente. Está muito ligada à poesia de intervenção. E também aquela poesia tradicionalmente quase trovadoresca, peninsular, todo aquele ritmo, não é? Das canções do Zeca e do Adriano. É uma coisa maravilhosa. Eu lembro-me daquela pergunta ao vento que passa, não é? Notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Quer dizer, isto já vem com música. O Manel Alegre escrevia poesia, mas ela já é cantada, quer dizer, é a poesia e já traz música em si. Porque toda ela é assim, tem aquele ritmo em ondas, não é? Já tinha música, portanto... Depois os teóricos e críticos e mesmo os académicos vão chamar a popular, a indígena, música popular, música indígena, música étnica, música... Todas essas coisas que agora vão taxando por ali, isso vem do sentimento do povo. Isso vem de um sentimento de dentro, por isso é que ela já vem com alma. E em África, então, muito mais, porque as crianças, quando nascem, já nascem a cantar. E depois, dançar. E na altura do nascimento faz-se festa, e na altura da morte também faz-se festa. No Comba tem música, exatamente. Festeja-se o nascimento e festeja-se a morte. E entre a morte e o nascimento passa a poesia e passa a música, para não falar da dança, que estão naturalmente interligadas. Bom, mas então, como o tempo já vai longo, eu queria dizer que foi um prazer autêntico estarmos aqui e queria saber, alguém está a nos ouvir, estão a acompanhar esta live? Sim. Tá. Temos público nos assistindo. Um público fiel, Lopito. Estão desde o início do programa até agora atentos à nossa conversa. Aliás, eu quero agradecer o público bastante. Então, eu aproveitava também para agradecer o público e foi um autêntico prazer conhecer-vos, independentemente da hora, sempre que tiverem necessidade da nossa ou da minha participação. Estendo a minha fala também à minha mana Regina, sempre que precisarem da nossa participação, chamem-nos, que nós estamos aqui. Aliás, nós praticamente fizemos disso a nossa profissão. Fizemos isso, então, desde que me aposentei ou reformei para o Estado, a minha vida é artístico-literária, litero-cultural, 25 sobre 24 horas. Portanto, estamos aqui disponíveis. Quero cumprimentar os companheiros que nos seguiram na live e pedir ao meu amigo, este grande e maravilhoso poeta que é o Marcelo Bretas, que dê um forte abraço ao seu irmão, o Fernando, e igualmente a Surama. Eu quero agradecer naturalmente, não é? Ter o Marcelo ter-se lembrado de mim, porque eu digo sempre que eu não sou ninguém e, portanto, fiquei muito comovida e ainda bem que pude estar neste momento convosco. Já são família minha. Olha, isso é uma falsa humildade. Tu não és ninguém. Não é falsa, não. É o que eu sinto. O que é que tu queres? Eu sinto-me sempre tão pequenina no vosso... Eu ia dizer no vosso meio. Já estou a falar a moda da terra. No vosso meio eu fico pequenina. Mas foi assim... Pronto, são família. Obrigada. César, obrigada, Milton, pelo vosso carinho e cuidado. Agradeço muito.
Marcelo. Nós é que agradecemos, Regina, a sua participação, a participação do Lobito, Marcelo ter nos indicado vocês. Foi um prazer grande conversar com vocês. E gostaríamos de revê-los, né? Eu sei que o Lobito está vindo para São Paulo aí, parece que em algum momento. Entre em contato com a gente para a gente organizar um sarau e homenageá-lo. Tá bem, mas sem ofender ninguém, mas já ofendendo, eu só venho quando o senhor Bolsonaro sair do poder. É logo. Vai chegar. Já está na hora. Então, tenho esperança de poder estar aí já a partir de janeiro. E obrigado, Marcelo. Um juramento que eu fiz e violei porque ao longo desse mandato dele eu ainda fui ao Maranhão, mas fui à força e não deu para fazer mais nada, não é? Mas a partir de janeiro já estou aí com regularidade. Dia 8 na próxima semana já estou com a minha mana em Lisboa. Maravilha. Adelante. Vou fazer a apresentação do meu primeiro livro infanto-juvenil, intitulado Doutrina dos Deus. Eu gostei daquela capa e dos passarinhos, gostei muito. Maravilha. Obrigado. E aproveitar também, agradecer. Quem é a capa? É da Ana Luísa. Né? A Luísa, exato. Que é uma grande poeta. Aliás, uma grande escritora angolana. Eu gosto dessa construção e desta coisa, é interessante. Eu, como estava a dizer, publiquei recentemente um livro de textos e de opiniões sobre literatura e sobre livros. Eu chamo Crônicas ou Textos sobre Literatura. E olha o que aconteceu. Escrevi sobre a Olinda Beja, escrevi sobre o Marcelo, escrevi sobre a Maria Fernanda, escrevi sobre a Gorete Pina, já escrevi sobre vários autores portugueses, brasileiros e africanos. Então, esta nossa, não diria cooperação, mas esta nossa dinâmica de inter-relação é fundamental, e porque isto marca um tempo e principalmente orienta os leitores e os jovens em particular. Bom, eu não falo mais, porque se continuarmos aqui, nunca mais saímos. Eu estou mais preocupado com o sono de vocês dois do que vocês, mas eu queria agradecer a presença dos quatro, né? A Regina fala que ela é ninguém, né? Eu queria estar na minha vida sempre cercado por ninguéms como vocês, né? Assim, a vida seria bem melhor, né? Mas, enfim, eu queria só contar duas coisinhas, né? Que assim, fazer o meu merchan um pouquinho. Eu estou com 4 livros para sair, que vão estar saindo, na verdade, entre o final desse ano e o meio do ano que vem. Um deles foi um livro contemplado pelo PROAC, que chama Rua Qualquer Sem Número, que é um livro que eu escrevi passei um tempo morando nas ruas, convivendo com moradores de rua, e é um livro com contos, cada um escrito num estilo literário diferente. Tem cordel, tem rap, tem conto curtíssimo, cada um tem poemas, obviamente, mas cada um num estilo literário. E esse livro foi contemplado e vai sair com o financiamento do PROAC no primeiro semestre do ano que vem. E ele tem uma característica legal que eu fiz ele conta com o apoio do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, que a tiragem do livro vão ser 1.000 exemplares, e eu perguntei quando é uma contrapartida que o PROAC exige, já está definido em contrato com o PROAC, e eu poderia ter dado 40% da receita do livro para a pastoral, mas o padre Júlio, que acho que vocês não conhecem, vocês
da África, de Portugal, não conhecem, mas é um padre que ele trabalha com moradores de rua e se dedica 24 horas por dia a isso, ajudando e vestindo moradores de rua e dando condições dignas de vida para as pessoas que moram nas ruas do Brasil e que são num número cada vez maior com esse governo que a gente tem hoje. Mas aí o padre Júlio, ele, em vez de pedir o dinheiro em contrapartida, ele me disse que ele queria 40% dos livros, ou seja, 400 livros, porque ele fala os moradores de rua são pobres, mas boa parte deles sabe ler. E comida, roupa, a gente tem tido muito para dar para eles. Agora eu quero dar cultura para eles. E isso é eu achei de uma generosidade enorme, me traz uma alegria muito grande que o livro tenha um reparte sendo distribuído entre moradores de rua. O outro livro que eu vou lançar é um livro infantil, também entrando na seara que o Lopito está entrando hoje. Eu também não tenho nenhum livro infantil, mas ele é um poema do início ao fim, que o livro chama Menina que Colhia Poesia. Aí tem o livro que a Regina leu alguns poemas, e eu li alguns também, que é Entre Tantos e Por Tantos, que são poemas pandêmicos, né, desse período que nós estamos trancados e com esse governo. Então, ele mistura, né, a pandemia e as dores desse governo. E o outro se chama Preto Petronilha, que é um livro que começa na África, passa por Angola, passa por Portugal, vem com a chegada dos escravizados no Brasil. Então, começa em 1700 e pouco, e a característica desse livro, que é o que, se eu conseguir terminá-lo, ele está no meio, é que cada narrador, todo personagem é um narrador. Então, ele está até agora com 28 personagens que são, ao mesmo tempo, narradores. Então, ele é uma história que tenta não ter interferência do autor, é um romance que tenta não ter interferência do autor. E, por fim, só para eu parar de falar, que agora eu falei bastante também, eu queria só ler um poema no final, porque, como eu falo que a poesia está sempre em construção, né? E eu ainda não me acho um poeta, né? Então, eu quero ler a minha visão da minha poesia. Minha poesia é fraca, pura farsa. Sou sereia sem rabo, rastro de dragão, gelo que não derrete, cão que mia, ceia farta na periferia, sorriso falso de palhaço comigo. Minto sobre a vida, falo da morte, que por sorte desencontrei. Não me conheço, me escondo nas sombras de uma pena de poeta. Isso aí, gente. Queria agradecer demais todo mundo. E todo mundo que está do lado até agora. Quero agradecer também esse conhecimento novo, tão querido, da Regina Correia, mandando energias maravilhosas para ela. A poesia salva, a poesia cura. Estamos entrando numa era poética. Os poetas se multiplicam pelo mundo inteiro, foram expulsos por Platão da República, mas retornam agora à governança e à educação das pessoas e ao reencantamento do mundo. Essa é a mensagem. Agradeço a todos vocês, Lopito, Regina, querido Marcelo, César, meu parceiro e irmão, e, enfim, é isso. Uma boa noite, então, a todos, e até o próximo canal do Poetariado. Boa noite. Obrigado. Obrigada.